Beleza. No primeiro vídeo sobre Weber, né, nós falávamos aí sobre os tipos de ação social, né? Nós falamos sobre a ação social afetiva, que é aquela fundamentalmente irracional, né, movida pela emoção, pela pathos, né, pela paixão. E falamos também sobre a ação social tradicional, né, que é aquela que está atrelada aos costumes, né, ao hábito. Então, o exemplo de ação social tradicional ele está muito associado à manutenção do status quo, né? Nós fizemos aí uma pequena analogia com o pensamento de Levi-Strauss, né? Por quê? Porque a antropologia estruturalista ela fala, né, que você tem sistemas simbólicos que independentemente da cultura, independentemente se você está falando de um grupo de pastores no Afeganistão ou de bosquímanos na África, ou indígenas na América Central, ou pessoas no mundo, né, no mundo pós-moderno, etc, etc, independentemente do que você está falando, né, da cultura, você tem sistemas simbólicos que, né, passeiam por todas essas diversas realidades, vamos colocar assim, né? Então, a religião é um sistema simbólico, por exemplo, né, que faz isso. Que independentemente da realidade social que você esteja, do agrupamento étnico, né, você tem o pensamento religioso, entende? Então é uma coisa bem interessante de ser pensada. E querendo ou não, o rito religioso é uma ação social tradicional, né? De manutenção dos costumes, dos hábitos, dos valores. Né? Então, se você for parar para pensar o porquê que você comparece, sei lá, por que a sociedade comparece, por que o indivíduo, em via de regra, ele tira algumas horas da sua semana para ir a algum templo, né, ou a qualquer agrupamento religioso, seja independentemente da orientação religiosa que seja, é uma ação social tradicional, né? Aquilo que Durkheim vai chamar de fato social simbólico, né? Que traz coesão à sociedade, a ação social tradicional. Leva em consideração a existência do outro, percebe? Então, assim, só que a gente tem um problema, né, em relação a isso. Dentro da realidade que a gente está vivendo, que é uma realidade que evidentemente a gente não gostaria de estar passando por ela, né, época de pandemia, etc. Inclusive fomos alertados para isso, né, diga-se de passagem. Você tem aí grupos extremistas, né, nos Estados Unidos e também no Brasil, evidentemente, extremistas sob o ponto de vista do fundamentalismo religioso, tá? Que estão colocando os templos, a igreja, como se fosse um serviço essencial, né? Serviço essencial é mercado, é farmácia, é hospital, né? Num momento como esse, evidentemente, né? Se a pessoa muitas vezes está sentindo falta de um tempo para pensar em Deus, ou seja lá qualquer outra coisa, ela pode fazer isso na intimidade de seu lar, né? Acredito que seja até mais interessante do ponto de vista de emanar bons pensamentos, etc, etc, né? Enfim. Então essa ação social tradicional, né? Ela se pauta nessa lógica, costumes, hábitos, né? E a gente tem o terceiro tipo de ação social, que é a ação social pautada em valores, né? Você fala, o que são valores? Valores, meu, não é nada superior, entende? Quando a gente fala assim, valores, né? É um homem de valores, né? Valor, os nazistas tinham valores, tá ligado? E um deles era só o trabalho liberta, né? Arbeit macht frei, né? E, e dentro desse contexto, né, da ação social pautada em valores, é, é uma ação social que se realiza pelo valor em si, né? Como assim?
pelo valor em si. Você fala, pode ser um valor, você fala, qual valor? Valor moral, valor ético, né, e tal. Até só do ponto de vista de valor econômico. Vamos pensar, uma ação social pautada no valor econômico, no preço de uma mercadoria. Você fala, o que leva um trabalhador, né, que ganha aí um salário mínimo a vir sei lá, a comprar um tênis, sei lá, um tênis de marca aí que vai custar cerca de metade desse seu salário, do seu ponto de vista, né, do preço da coisa em si, né, meu, do preço da mercadoria. O que leva, né? Está atrelado evidentemente à perspectiva de inserção por meio do status, né? É o mimetismo social, como a gente chama, né? Onde as classes oprimidas, trabalhadores, etc, etc, aí, né, enfim, mimetizam a classe burguesa, né? Mimetiza, imita, né? Uma maneira de você imitar, mimetizar é consumindo, em via de regra, aquilo que é consumido por essa classe, né? Por isso que, por exemplo, cara, no documentário The True Cost, né, que fala sobre a indústria da moda e tal, bom pra caralho esse documentário, The True Cost. Tem uma passagem lá que fala que as grandes marcas, assim, tipo Gucci, Dolce Gabbana, sei lá, essas marcas de roupa aí, tá ligado? Né, essas grifes fodidas assim, elas não doam, né, as suas roupas para... Elas chegam ao final da coleção, etc. Eles incineram as roupas, tá ligado? Sendo que tem gente que não tem o que vestir, você entendeu? E que mora na rua e o caralho. Você fala, mas seria inadmissível para uma pessoa que, que exerce essa sua ação social associada a um valor, seria inadmissível para ela, né, perder essa sua noção de exclusividade dentro da sua ação social relacionada a um valor que é só o valor, o preço da maldita peça de roupa. É inconcebível uma pessoa ver, por exemplo, um morador de rua usando, sei lá, uma porra uma jaqueta não sei, porra, de qualquer uma dessas marcas aí, caralho, qualquer uma dessas grifes, né? Você não vai ver um morador de rua com a polo da Lacoste, tá ligado? A camisa de top do hétero topzera, né? Você não vai ver, né? O cara da Vila Mix, tá ligado? Né? Por quê? Porque os caras incineram, né, meu? Você fala, porra, por quê? Leva em consideração a existência do outro? Você fala, mas sob o ponto de vista de doar né, você leva a considerar uma ação social, né? Tipo, não estamos falando de fazer caridade, tá ligado? Eu falo assim, pensa na ação social relacionada ao valor, na qual os caras incineram as roupas ao invés de doá-las, né? É uma ação social que se realiza pelo valor em si, pelo valor da peça de roupa em si. Até porque se tiver, né, até se perder a noção de exclusividade, obviamente, a lei de oferta e procura, tal da mão invisível lá do Adam Smith, ela entra em ação e essas peças elas vão ser barateadas, né? Por quê? Porque, como disse uma vez aquela jornalista, né, de forma muito infeliz, não tem graça ir para Paris se você vai para lá e encontra o seu porteiro, né? Pô, encontra o seu porteiro em Paris, perdemos a exclusividade, né? Que mentalidade escravocrata do caralho, né, meu? Puta que pariu. O Brasil é muito novo, né? Com esses 500 anos ele tá ainda, né, tentando entender o que ele é. Então essa é a ação social relacionada a valores, né? Valores. Você compra uma roupa de marca porque pelo valor dele em si, o próprio valor econômico, né, cara? Que ele vai lhe garantir o status, enfim. E a ação social pautada em fins, né? É o último aí, é determinada pelos fins que perseguem, né? Então é uma ação social fundamentalmente objetiva, né? Que é pautada numa lógica de perseguir um resultado, você entendeu? Ela é pragmática, sacou? É essa ação social. É de fundamental importância entender dentro dessa lógica que as tipologias do poder entram também dentro do conceito de ação social, né? E a ação social pautada em fins, né, é toda ação, na verdade toda ação social é uma ação com intenção e para atingir um objetivo, entendeu? Essa aqui é a lógica, mas a ação pautada em fins, ela é mais pragmática sob o ponto de vista da sua objetividade, entendeu? Então,
quer entender o que é uma ação social pautada em fins? Pensa no lobista, né? Aí, pensa na relação quase que pornográfica, tá ligado? Que existe entre, não me veio outro adjetivo, desculpa, que existe entre as grandes corporações e quem está no poder em via de regra, percebe? Aquilo que a gente chama de governo e tal, né? É uma ação social pautada em fins, entender isso é de fundamental importância, né? Bom, espero que tenhamos nos aventurado em mais uma parte aí, tá bom? Nosso terceiro vídeo sobre Weber vai falar especificamente sobre a obra Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Obrigado pela paciência de terem visto até o fim e até o terceiro vídeo de Max Weber. Até mais.